sejam bem-vindos a mais um Não Precisa Copiar, nosso podcast de filosofia. Hoje a gente vai gravar um programa especial, afinal todos os programas são especiais, mas a gente vai ter a oportunidade aqui de trazer um convidado para falar sobre um tema que esse convidado gosta, que a gente gosta também, mas que a gente enxerga nessas ocasiões oportunidade para trazer pessoas bacanas aqui para falar com vocês também. Então, todo programa seja especial nenhum né, Fagner? É igual Tudo é Arte. Eu tô no time Tudo é Arte, todo programa especial. O que não é especial é, sei lá, cagar, mijar, essas coisas que não tem como você viver sem fazer, isso não é Mas especial. se você gravar em um programa, aí vira especial, né? Aí vira especial. Mas Ou podcast não faz todo dia, não é todo mundo que faz. O podcast em si não é especial. Sacou? O podcast como totalidade. O Fagner tá conferindo unidade ao podcast inteiro. Então, Léo, mas existem podcasts que não são especiais, são Não, ordinários. mas esse aqui o que eu nosso tô não, falando. O nosso é especial. Esse também. Ele é Mas especial porque tem um... Exato, eu tô falando seu ponto, Fagner. Já começou brigando com um convidado do nada, sem motivo. Essa galera do Tudo é Arte, do Tudo é Especial, ela fica assim, fica desnorteada, não sabe quem tá do lado, quem tá contra. É porque o pessoal da filosofia moderna e anterior tá todo mundo de acordo com. Claro. Todo mundo era só parte, Por falar em mijar e cagar, enquanto você apresenta o Léo aí, eu vou dar uma mijadinha ali rapidinho. Vai lá. Então vai lá. Hoje tá com a gente aqui o querido Leonardo Cardoso. Seja bem-vindo, Leonardo Cardoso. Obrigado, Fagner. Eu agradeço o convite aí. Tá? Fico feliz em participar disso com vocês. Para quem não conhece o Léo, a gente já falou muito do Léo no episódio de estética como o aluno mais bonito da filosofia e, quiçá, um dos seres humanos mais bonitos. Então, se você está interessado em ver beleza, procure aí nas redes sociais do Léo para você ver umas fotinhas dele maravilhosas. Fique tranquilo que eu vou colocar na arte do episódio. Isso, muito bom. Vocês arranjaram briga com a Ana. Mas exatamente, esse é um detalhe importante. Não crie esperanças que o Léo é casado com a Ana, maravilhosa. Um abraço, Ana. Também tá com a gente o Rodrigo. Fala, Rodrigo. Olá. E o Pedro, que não vai falar olá porque foi mijar. Já voltei, olá! Ah, muito bom. Fala a verdade, Pedro, você tava mijando com o fone no ouvido, não tava? O olá é a primeira vez que eu ouço o Pedro falar olá no podcast. Mas eu também não ouvi todos os outros, né? Da estética mesmo, ele não se apresenta como um olá. Esse olá dele foi simulando do Rodrigo. Um deboche, acredito. Então não tem como avaliar essa introdução dele. Então vamos lá. Ô, Léo, você começa então? Começar com o quê? Não preparei nada. O que vocês querem que eu... Querem que eu fale do Kant como um todo? A vida dele igual a gente tava... Isso aí é um convidado especial que o Fagner trouxe. Cara que não prepara nada, não sabe o que vai falar. Exatamente. Eu pedi umas diretrizes, mas não recebi elas. Só falaram que é Kant e filosofia... e nem filosofia prática, não. É só a cristalização prática. Vou te dar uma diretriz aí, né? Vou abrir aqui a diretriz. Inicialmente, a gente pode falar que vocês não deviam estar dando cristalização prática, caso vocês estejam, e sim fundamentação da metafísica. Mas não é a gente que tá dando não, Léo. É o governo. O governo tá fazendo errado. É isso que a gente vem dizendo aqui nesse programa há muito tempo. Então, Léo, o título do texto é Kant. Ética de Kant, na verdade. Ética do dever. Ah, sim. E aí, tem um texto de 3 parágrafos que tenta resumir a ética de Kant, a ética do dever. Então, eu acho que a gente pode começar falando dessa questão inicial, antes de olhar perguntas e tudo mais. Ética, como a gente já viu no episódio de Aristóteles, não sei e também no episódio de ética estoica, ela é a parte da filosofia que fala de ações, né? Que fala de uma filosofia prática. Não necessariamente é uma filosofia normativa que vai te dizer essa ação é correta, essa não. Pode ser uma investigação sobre os princípios, do que é o bem, do que é o certo, do que é o errado, justo, injusto, etc. A distintiva do Kant aqui nesse texto, nesse elaboradíssimo texto aqui de 3 parágrafos, é uma ética do dever. Então mostra pra gente, Léo, qual é a diferença de uma ética e de uma ética do dever. Quais são as outras éticas e o que é uma ética do dever? Qual é a distinção que tem aqui
que a gente já pode começar a olhar o Kant. Quanto eu já consegui ver, ou pelo menos até ele, isso definitivamente até ele, ele muda bastante o paradigma, né, da ética como um todo. Porque até então, como vocês falaram aí da helenística, a própria ética cristã e outras éticas mais anteriores a ele, são todas voltadas para a questão da felicidade. Há uma identificação da virtude com o tornar-se feliz, né? E aí você teria que pensar as regras da conduta humana para alcançar essa felicidade, para esse estado de virtude. Mas a questão do Kant é esse descolamento da felicidade, mas não um descolamento abrupto, né? Ele não tira ela completamente da esfera da ética. Ele só tira o protagonismo dela, né? O agir moral, né? O ser ético é realizar o dever. Realizar o dever é agir segundo a lei moral. Aí, o que significa essas coisas, ele vai apresentar na fundamentação da metafísica dos costumes e na crítica da razão prática. Elas têm um ponto em comum em relação a explicar o que é o dever, qual que é esse princípio da moral. E é isso. E aí a questão da felicidade, que estava em voga, ela acaba se tornando uma questão mais secundária. Ela não tem tanto a ver com agir moral. Ela ainda está posta como finalidade, em certo sentido, só que ela não é o que nos leva a agir de forma ética, não é o que nos leva a ser virtuosos. Ela é meio que a consequência disso. O que é a ética para ele? O que é a moral para ele? O que é o dever? Qual que é a máxima? Onde que ela está presente? Como ela deve pautar o nosso comportamento? Como eu tinha dito, a questão da ética não tem uma diferença radical, pelo menos da perspectiva do Kant, assim, da leitura que eu faço, em relação à ética cristã ou às éticas pagãs dos filósofos gregos e tal. Porque a questão da salvação, a salvação em última instância é felicidade. Você agir de acordo com o que Deus mandou, e não desobedecer ele ou coisa do tipo, é poder garantir a sua salvação. Garantir essa salvação é ir pro céu, e o céu é o reino da felicidade. Então, em última instância, é tudo a mesma coisa. De forma bem crua, assim, é a mesma coisa. Porque elas estão todas em comunicação com o sentimento. Então, você vai agir de acordo com a questão do bem-estar e do mal-estar, né? De acordo com o seu bem-estar e com a questão do seu mal-estar, ou o bem-estar e o mal-estar das pessoas em geral. O que está na raiz de toda a fundamentação da ética até Kant é a questão do sentimento. É o desejo pelas coisas ou o temor de perder elas, ou o temor de, e nessa perda, você te causar sofrimento, né? O Kant é quem realmente vai descolar disso. Qual foi o problema da ética até então? Não se tem, e a ética no sentido mais forte do termo, né? A questão da moralidade enquanto virtude. Você não tem um fundamento objetivo. Você não tinha um fundamento assegurasse de forma necessária e desse uma validade universal para a moral, para as morais em geral, né? A da cristã, por exemplo, vai depender da ideia de Deus. E a ideia de Deus no cristianismo, ela é derivada de uma revelação. Como de todas as religiões históricas, elas estão todas atreladas à questão da revelação e elas têm uma data bem precisa de nascimento. Então isso está em contato direto com a cultura. E a cultura não é uma coisa que a gente consegue tirar valores ou uma validade universal dela. Tanto é que isso é o que faz o cético atacar. O ceticismo vai se deitar e rolar em cima disso, porque uma vez que o cético percebe que as coisas estão sendo fundamentadas de forma arbitrária, por mais que a pessoa acredite que aquilo ali tenha uma universalidade, uma objetividade para ela, nunca é de fato válido para todo mundo, porque como é que você faz a moral valer para um ateu, né? Um cara que não acredita em Deus.
ou um cara que tem outro conceito, uma outra pessoa que tem um conceito diferente do divino. Então eu posso dizer, Léo, que a necessidade que surge é de unificar uma ética enquanto uma ciência universal. Esse é o primeiro... Talvez a gente poderia dizer que o projeto de Kant é esse. O Kant quer conferir um ar de ciência para a ética. Justamente formular uma doutrina moral, uma doutrina ética, não igual à ciência natural, mas de forma análoga, sabe? E para ele, na verdade, ela tem até um tom mais de necessidade do que a própria ciência natural. Porque as ciências naturais, para ele, não apresentam uma universalidade e uma necessidade em sentido estrito, sabe? Forte. É sempre regras, no tocante ao conhecimento que elas formulam, são sempre conhecimentos gerais. Você sempre pode encontrar uma exceção para algo que você disse, entendeu? No tocante aos juízos, novamente, os juízos sintéticos, né? O que fica fora disso seria a matemática, os fundamentos iniciais da física ou algo desse tipo, que não seriam de fato a ciência, né? Seria a matemática é a ciência, mas na questão da física seria um momento preliminar, né? Que são questões de princípios que são tautológicos. O corpo é extenso, o corpo ocupa espaço, um lugar no espaço, isso tudo está dentro do próprio conceito. Então ele quer a moral, essa doutrina moral que ele quer elaborar, ela apresenta a necessidade, ele quer que ela tenha uma necessidade, uma universalidade, uma objetividade, né? No nível de ciências como a lógica, como a matemática. Só que seja capaz de formular conhecimentos, né? Conhecimentos no sentido de que não sejam um conhecimento tautológico, que é igual os conhecimentos que a gente tem na própria lógica, né? A lógica, por exemplo, ela está restrita a esse âmbito. Ela não formula nada além dos princípios mais fundamentais do pensamento, né? Antes da gente entrar no ponto, e a questão sobre se tem Deus ou não tem Deus no sistema kantiano? Para você agir moralmente, tem uma justificação isso em Deus? Não tem. Na questão da fundamentação moral, você fundamentar a moral mesmo, não existe a participação de Deus ali. Ele vai surgir na filosofia do Kant. Surgir não, ele nunca esteve fora de fato, né? Mas ele adquiriu outro papel que vai ser no tocante à felicidade. A alma, tanto a alma imortal quanto Deus, a existência de Deus, eles conferem sentido à moralidade. A moralidade, de novo, no sentido mais estrito, forte do termo, né, que é a virtude. Eles não vão servir como causas motoras para o seu agir virtuoso, mas é o que vai conferir sentido dando a ideia de que uma vez que você é virtuoso, uma vez que você consegue a virtude, você adquire felicidade. E só alguém que poderia, por exemplo, só alguém que poderia examinar o coração das pessoas, de fato, e ter clareza daquilo, como uma criatura como Deus, por causa da onisciência, é que poderia dar a felicidade para essa pessoa. Então ele entra a pertinência de Deus e a pertinência da alma, elas são meio que, no tocante à fundamentação, não existe e é secundário na ordem da moralidade como um todo, entendeu? Então a gente pode dizer que é uma ética secular, nesse sentido. Pelo menos no que diz respeito à fundação e ao móvel da ação. Eu acho que assim, tentando fazer uma ligação, uma costura, assim, para a proposta ética de Kant, a felicidade não está no papel central. Muitas vezes, a proposta ética do Kant vai ser oposto da felicidade. A ação que ele vai pregar, que você vai fazer, ela vai te gerar infelicidade, muitas das vezes. Né? E a ação que você não vai fazer para não desrespeitar a ética kantiana, vai te gerar, e se você fizesse, ela iria te gerar felicidade. Então, alguém poderia falar assim, poxa, mas quando eu vou ser feliz, então? E aí o Kant vai responder para essa pessoa aqui, você, embora não esteja feliz, sendo ético aqui, você merece ser feliz. Por quê? E aí é justo que você tenha fé que você um dia, em algum momento, vai ser feliz, porque é justo você acreditar que a sua vida vai continuar acontecendo depois da sua morte, né, que a sua alma vai continuar existindo, e que tem alguém verificando que você merece ser feliz e que vai te dar esse presente quando isso acontecer. Então é justo eu acreditar isso, mas não tem em nenhum momento ele afirmando, mas eu tenho certeza que Deus existe, ou tenho uma prova que Deus existe, como acontece com os filósofos anteriores. Quanto ao fundamento, a gente vê lá em Platão e Sócrates, o fundamento é o conhecimento. Quando a gente vai para as éticas helênicas, é a tranquilidade, é a autarqueia, é a justa medida em Aristóteles, mas em Kant. Qual é o fundamento da... Não, o fundamento na moral pro Kant, ele vai lá esses fundamentos todos que foram dados antes, alguns deles, na verdade, vão ser derivados de um fundamento mais radical, né? Os filósofos tentaram usar o conceito de bem, seja lá atribuindo o que, a ideia de bem, como fundamento da moral. Então, você é moral quando age no bem. Mas o que é o bem? O que define o bem? Você tem esse déficit
nas outras filosofias, nas outras tentativas. Porque sempre que se põe essa pergunta, geralmente vai cair em outro problema, vai falar, o bem é isso, mas o que é isso? E aí você vai ficar nesse problema de definição de termos. Então, não se chega a um radical comum, né? E o Kant ele vai tentar dar esse fundamento universal, e esse fundamento vai ser totalmente formal. Para apresentar esse fundamento, ele vai expor tanto na fundamentação da metafísica dos costumes, quanto na cristalização prática, um movimento analítico onde ele tenta tirar todos os elementos da empiria, da contingência, da sensibilidade do jogo da vontade. Então ele vai tentando... o que ele está querendo fazer é ver se existe uma vontade em sentido puro. Uma vontade no sentido... E aí a vontade pura seria a vontade livre, né? Em certo sentido, descolada da realidade, né? O que ele está querendo investigar é a possibilidade de uma vontade desse tipo. Porque somente assim, só se você tiver a possibilidade de uma vontade pura, a possibilidade de um princípio prático universal, e portanto um princípio prático incondicional, é que você pode falar de moralidade. Porque a moralidade, por definição, ela tem que valer para todo mundo. Ela não pode valer só para algumas pessoas, e não é só questão de valer, ela não pode admitir reconhecimento só por parte de algumas pessoas. Ela tem que admitir o reconhecimento de todas as pessoas. Por isso que Só para ficar clara essa parte, Léo, o que seria uma vontade impura? A vontade pura seria justamente a vontade da moral. E a impura? Qual é o outro polo que está em briga com esse polo da vontade pura? Eu não diria vontade impura, né? Embora a gente fique inclinado a fazer esse paralelismo, né? Entre puro e impuro, seria a vontade empiricamente condicionada. O que é uma vontade empiricamente condicionada? É uma vontade que está no campo do desejo, está ligada aos desejos. E aí, ligado aos desejos, está ligado à felicidade, ao cuidado da sua saúde, ao cuidado do seu bem-estar, em geral. E essa é a nossa vontade no mundo, né? É a vontade tal como a gente entende ela de forma mais natural, mais instantânea. Então, as nossas condutas, nossas ações geralmente derivam de um cálculo de vantagem. Eu faço tal coisa para obter um ganho, ou evito tal coisa para não sofrer uma perda, né? A gente vivendo no estado, por exemplo, onde a pena de morte, o assassinato leva a pessoa a ser presa, uma pessoa vai, às vezes, conseguir calcular que ela não pode matar outra pessoa para resolver seus problemas, porque isso levaria ela à prisão, e ela não quer ser presa. Então você vai fazendo esse tipo de jogo, né? Eu vou ajudar, a pessoa me pede uma ajuda e eu peço algo em troca. Eu quero um salário, eu quero um dinheiro, eu quero alguma coisa. Nossas relações todas são pautadas nesse jogo de cálculo de vantagem. A vontade pura seria uma vontade que é capaz de agir sem pedir nada em troca, sem levar nada em consideração, além da própria representação que ela tem da lei moral. Então, só para entender, todos os exemplos que você deu foram exemplos de ação imoral, tendo em vista que ela está procurando uma certa utilidade. Não são necessariamente imorais. Uma ação imoral vai ser uma ação que faz esse jogo faz esse cálculo de vantagem em detrimento da lei moral. Então a gente tem que ver o que é a lei antes de poder dar esse salto. A lei... Pois é, a lei é muito abstrata, né? Por isso eu tô segurando a onda de falar qual é. Eu até vou procurar aqui para ler direitinho como é que ela é, mas ela é muito abstrata. Então, bom, o movimento que o Kant vai empreender vai nos conduzir justamente à fundamentação, a encontrar o princípio universal, que é universal justamente porque ele é formal, porque ele vai tentar extrair esse princípio só da vontade, considerando só a vontade em si mesmo, que é justamente essa vontade pura, a vontade em sentido abstrato. Porque de outra forma não é possível você encontrar um princípio. Eu acho que vale também um parênteses aqui para a explicação do que significa ser um princípio formal. A gente está falando de um princípio formal, é uma construção, uma elaboração que ela vai apresentar somente o escopo, onde você vai conseguir encaixar de qualquer situação dentro desse escopo para responder a pergunta se eu devo agir assim ou não. Então, é uma elaboração, né, que ela tem que ser desprovida de qualquer exemplo, ela não tem que ser desprovida de qualquer contexto.
Ela tem que servir para analisar situações, tanto no passado quanto no presente, dependente do seu tempo, do tempo que você está vivendo, da cultura que você está inserido. Ela tem que ser uma regra tão aberta que você consegue colocar qualquer situação lá dentro e extrair o resultado que você deseja, que é sempre responder essa pergunta se eu devo agir desse jeito ou não. E outra coisa importante é que daí vai sair só essa lacuna que você coloca as ações para verificar se são morais ou não. E outra coisa vai ser na prática, você exercendo a ação, você julgar se você foi moral ou não. Porque não basta agir moralmente, fazer uma ação moral para você ter sido moral. Que a gente deve entrar nisso também, que é a questão do mob, da motivação da ação. Mas a gente pode primeiro ficar na definição para os nossos ouvintes saber encaixar a ação e verificar se ela é uma ação moral ou não. Mas eu acho que isso que você falou é importante, Rodrigo, mas eu acho que vai ficar compreensível depois que os alunos tiverem entendido, primeiro, não pode falar mais alunos, primeiro, qual é a lei moral, sim, né? Essa regra. Achei que você ia falar, perdão. O formal é justamente a questão. É forma, né? O que é uma forma? Desenha um papel aí, um círculo, e deixa nada dentro dele. Tem aí a forma. Você não tem nenhum conteúdo nisso. Você não porque uma vez que eu dou o conteúdo, uma vez que eu colori o círculo de vermelho, já não dá pra aplicar ele em outras coisas. Já não dá pra colorir de azul também. Não dá pra você inserir outras coisas dentro dele. A forma vai ser exatamente a fórmula matemática, né? A questão lá do x, x mais y igual a z. Qualquer coisa pode ser botada ali. E só assim você consegue usar, você tem uma ferramenta para poder aplicar, né? As fórmulas matemáticas, as fórmulas da física, elas são formais nesse sentido, elas são totalmente abstratas, elas não têm conteúdo próprio. Você precisa aplicar elas para adquirirem conteúdo próprio. E por isso que o Kant, por isso que é injusto falar que o Kant é um formalista, em sentido absoluto. Porque nessa discussão toda da moralidade para ele não está querendo reduzir a moral, a discussão da ética, à fundamentação da moral. Ele está dando um passo para trás, para poder porque a gente sequer tem essa fundamentação, a gente sequer tem comprovado que existe um objeto da ética. A gente não tem nenhum objeto posto. Então a gente tem que dar um passo atrás, arrumar o campo, esse momento preliminar, para depois avançar nas outras coisas, que é justamente a aplicação da ética. A lei que ele vai concluir, que ele vai chegar na crítica da razão prática, vai ser a seguinte: ele diz: haja de modo que a máxima de sua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. Ou seja, você vai ter que eleger máximas. Máximas são princípios práticos, regras práticas. Você vai eleger princípios que você pode agir segundo eles e qualquer outro também poderia agir de acordo com aquele princípio. Então, se vocês quiserem dar um exemplo aí, porque a questão de exemplo me falha mais a questão da memória. Reagir agressivamente a quem me ofende. Isso aí seria que ele dá, por exemplo. Se eu assumo que como princípio, se eu assumo como máxima pessoal, como princípio subjetivo da minha vontade, sempre esbofetar alguém quando alguém me ofende, eu posso contrastar com esse critério moral do Kant e ver que essa minha regra, essa minha máxima, não é uma lei moral. Porque se ela for uma lei moral, todo mundo deveria, então, reagir de forma violenta a qualquer ofensa. E, uma vez que isso é posto, você tem um estado de violência, né? Mas esse não seria, eu acho, muito um bom exemplo, porque não vai tocar muito a questão da lógica. A questão da mentira é melhor. Se, por exemplo, eu vou eleger a mentira... Vocês viram, né? Ele pediu um exemplo porque não tinha exemplo. Aí eu dei o exemplo, aí ele falou, seu exemplo é merda, eu vou te dar um exemplo melhor. E o mais maneiro é que você deu o mesmo exemplo que o Kant deu no livro. Mas E ele falou que o exemplo não é bom. É muito melhor ser criticado do que você propor, né? Tá divertido. A mentira é um bom exemplo porque esse princípio que está na criticação prática ele está muito cru. Ele só vai ser melhor compreendido, e por isso que eu falei da fundamentação. Na fundamentação, o Kant bota 4 módulos, 4 aspectos dessa lei.
que é a fórmula da humanidade, a fórmula... tem mais outras 3 fórmulas que eu esqueci o nome. Boa tarde, senhoras e senhores. Esse aqui é Leonardo Cardoso, que disse que não preparou nada, dizendo que Kant está muito cru na crítica da razão prática. Vamos ao exemplo da mentira que eu tô ficando ansioso. Eu vou eleger como máximo para minha vontade mentir sempre que eu estiver em dificuldade. Sempre que eu me julgar em alguma dificuldade, eu vou mentir para sair dela. O problema é, por que essa máxima não é uma máxima moral? Uma vez que eu projeto ela universalmente, ou seja, eu digo que todo mundo pode fazer dessa forma, todo mundo tem o direito de mentir sempre que se vê em perigo, se vê com problemas ou coisas do tipo. Num passo que todo mundo mente, para poder se escapar de um perigo, eu estabeleço um mundo onde a mentira é uma normatividade, onde a mentira é uma regra geral. Uma vez que a mentira é uma regra geral, todo mundo sabe que todo mundo mente. Só que a mentira ela demanda justamente um fundo de verdade. A mentira ela demanda que as pessoas confiem umas nas outras. Só que ao fazer isso, eu projeto um mundo onde ninguém confia em ninguém. Portanto, a própria mentira perde validade, a própria mentira perde força. Então, o mundo onde todo mundo mente não é um mundo nem de verdade, nem onde existe verdade, e nem um mundo onde existe mentira. O problema é que é a autocontradição que o princípio implica quando ele se transforma em lei. Eu acho que uma boa coisa também para explicar é sobre o que é esse princípio, essa máxima que ele chama, né? Imagina toda ação que você faz, você tem que justificar ela. Imagina que toda ação que você faz, você tem que justificar ela. Se você for fazendo esse exercício, vai chegar algum momento que você vai ver que várias justificativas que você deu para suas diferentes ações, elas são iguais. Então, se eu pegar o meu comportamento assim, por que eu decidi fazer almoço hoje? Eu tava com fome. Mas por que eu tomei café da manhã hoje? Eu tava com fome. Analisando as minhas justificativas, vai chegar em algum momento que eu vou encontrar coisas que sempre vão despertar um gatilho para minha ação. Regras que vão sempre despertar um gatilho para minha ação. Essas regras que são o que a gente chama de máxima, de princípio de ação. Então vai ter algum momento, por exemplo, que eu vou conseguir elaborar uma regra para o meu comportamento que vai ser assim: sempre que eu tiver com fome, eu vou correr atrás de comida. Ou então, em outros casos, sempre que eu tiver com sede, eu vou correr atrás de bebida. Sempre que eu ver alguém precisando de ajuda, eu vou me esforçar para ajudar. São regras de comportamento que, dado um gatilho, dado uma situação, eu faço uma coisa. Isso é a máxima. Se essa regra de comportamento, todo mundo puder adotar ela para si mesmo, para sua vida pessoal, e o mundo não perder o sentido quando isso acontece, aí essa regra pode ser universalizável. Universalizável aqui está querendo dizer isso, que todo mundo ao mesmo tempo vai aceitar ela. Não só puder, mas dever. Porque, por exemplo, eu tô aqui com meu cabelo caindo, deveria começar a tomar banho gelado, que dizem aí que diminui a velocidade que o cabelo cai. Isso Sério? é um princípio prático. Sabe isso é um que princípio bom prático. pro cabelo Só que calma aí, deixa eu terminar Rodrigo. o exemplo, depois você zoa. A semente de Isso é um mamão princípio diz prático. que é ótimo. Caralho. Então, gente, princípio prático é isso. É eu postular, todo dia de manhã eu vou tomar um banho gelado pro meu cabelo parar de cair. Só que esse princípio prático, ele não precisa ser universal. Ninguém precisa seguir isso. Tem gente que o cabelo não cai e não precisa ficar tomando banho frio. Então, o princípio prático é alguma coisa que todo mundo deveria seguir. Por exemplo, nesse exemplo do Léo, falar a verdade e não mentir. Isso é um princípio prático que todo mundo deveria seguir. Até mesmo quem mente espera que o mundo fale a verdade para ela, não espera que minta também. Sim. Então, o princípio prático, moral, vai ser esse, que não só todo mundo pode fazer, e é possível o mundo funcionar com todo mundo fazendo, mas todo mundo deve fazer. Daí que tá, eu acho que o ponto. E uma questão interessante de ética em geral é isso, é a gente aprender a distinguir que existem ações que são permissíveis, que você pode fazer ou também não pode fazer, depende da sua liberdade. Existem ações que são proibidas, que você não deve fazer elas nunca, e outras que você deve fazer sempre que esse princípio entrar em jogo diante do conteúdo da sua vida. E Sim. Justamente a ética é encontrar esse princípio para poder determinar quais ações são triviais, eu posso fazer ou não fazer, quais ações eu devo sempre fazer e quais eu devo evitar com toda a força. As triviais seriam justamente ações que não são morais, são ações indiferentes, e as ações boas, as que eu devo fazer, são as que estão
de acordo com a lei, elas entram na fórmula da lei, e as más são as que contrariam ela. O problema que eu estou salientando em relação à fundamentação e à crítica da razão prática, não fica muito claro o que significa agir dessa forma. Você pegar uma máxima, um princípio prático, que não necessariamente você para pensar sobre ele, igual os exemplos que vocês deram. Muitos dos nossos princípios práticos são naturais, assim, naturais, a gente não parou para formular de fato, a gente sente fome e come. É uma máxima, mas não é uma máxima que você sentou, a gente não para e senta e cria toda a nossa conduta racionalmente, elas vão acontecendo. A gente vai tomando consciência delas e é possível também você elaborar e tentar aplicá-los, que é o caso das pessoas em geral, quando elas tentam assim, eu preciso mudar meu comportamento. Como é que eu vou mudar meu comportamento? Quando isso acontecer, eu não vou mais agir dessa forma, eu vou agir dessa forma. Aí já é aquele momento que você começa a elaborar, de fato, um princípio prático para a sua vida. Que não necessariamente é um princípio moral. Você pode muito também, você está sendo ofendido, você nunca reage à ofensa, só que você bota para que no futuro, a próxima vez que aquela pessoa te ofender, você vai agir de forma violenta. Então, isso não seria um princípio moral. E o problema que eu tô falando da fundamentação é que qual que é o sentido da moralidade toda? O que significa ser moral? É você nunca agir, é você nunca dispor das pessoas, nem da sua pessoa, nem da pessoa do outro, como um meio, como um objeto, como algo que você vai usar para alcançar um fim, uma finalidade sua. E uma finalidade sua no sentido do desejo. Então, eu vou... aparece uma oportunidade que eu posso ganhar muito dinheiro, só que para isso eu tenho que passar a perna em um monte de gente. Ao fazer isso, eu estou tomando essas pessoas todas enquanto objetos. Elas são só um veículo, um meio para atingir o meu fim. Isso... Exemplo prático mais legal aqui, Léo. Quando a gente foi, eu e Fagner, falamos pro Pedro que vamos usar a arte que ele quer no episódio, e aí enganamos ele usando a arte que a gente quer. A gente tá usando o Pedro como objeto. E, portanto, sendo antiéticos. Você tá usando ele como... sendo antiético. Sim, você tá usando ele como objeto no sentido de... Você não tá realmente usando ele, né? Mas você tá considerando ele como objeto, porque você não tá considerando respeitando a vontade dele. Isso, você não respeita a pessoa dele. Na verdade, a gente respeita, mas a democracia venceu, né? É outro fato. Você... Então, mas olha só, aí nesse caso... O Fagner votou contra isso aí, tá? Eu queria salientar isso aqui. O Rodrigo tá dando golpe nos dois. Mas nesse caso, Rodrigo, assim, o exemplo que você deu, ele se encaixa se fosse realmente essa situação. Mas se fosse essa parada de... A gente votou, e aí a gente estabeleceu um princípio de que em impasses no nosso podcast, a votação iria definir para qual lado o podcast iria. Esse princípio não é um princípio problemático. Então a gente não está usando o Pedro como meio. Se a gente tivesse realmente enganado o Pedro e já estivesse definido por alguma outra coisa que as artes seriam desse jeito, e a gente falou assim, não, Pedro, vai ser desse jeito, vai ser do jeitinho que você falou, só uma fotinha, e aí chegasse na hora a gente colocasse uma outra coisa, aí sim a gente estaria sendo imoral, né? Então o agir, eu vou completar essa parte daqui a pouco, mas só para fechar, o agir moralmente é justamente você agir segundo uma norma, segundo leis, que estão levando em consideração todas as pessoas, a humanidade de todas as pessoas, o gênero humano como um todo. Então, para deixar bem claro isso, não constitui uma ação moral, por exemplo, sacrificar uma pessoa para salvar a humanidade. Isso seria radicalmente imoral. Por quê? Nesse ato, você está desconsiderando uma pessoa nesse jogo da finalidade. Você está considerando uma pessoa como objeto, está desapropriando ela toda de sua vontade para poder, sobre o pretexto de salvar a humanidade como um todo. Que geralmente esse é o princípio do utilitarismo. É claro que a aplicação disso... Nesse momento, Léo, eu preciso parar você e dar o exemplo. Vingadores, a Era de Ultron. Quando o Capitão América olha a cidade subindo, cidade que vai destruir o globo terrestre, todas as vidas humanas. E aí todo mundo fala, vamos explodir a cidade, só poupa o resto da humanidade. Ele fala, nós não negociamos vidas. Isso. Então, Capitão América é um kantiano, enquanto a Viúva Negra é uma utilitarista pragmática. Fiquem aí com esse exemplo na mente.
O outro exemplo de filme também é aquele momento que o Coringa bota 2 barcos numa cilada. Que... Coringa não pode, Léo. Coringa já passou muito tempo, o Fagner proíbe a exemplificação de filmes antigos. Que filme isso? antigo demais. É muito antigo. Mas deixa eu fazer um exemplo, pô. Deixa eu fazer um exemplo. Olha só, o Coringa, esse que saiu aí do novo 2008, Coringa Fagner. Holocausto. Não, é o 2008 que ele vai dar. Ele tá falando do Ele vai dar o 2008. das Trevas. Cavaleiro das Trevas tá é muito velho. antigo, Léo. Tá velho. Mas o clássico nunca fica velho, Pô, gente. Clássico é clássico. Pode dar, vai lá, Léo. Fala isso Vai lá, pros Léo. meus jovens alunos, então. Se você convencer eles, eu libero o exemplo do filme deles. Vai lá, joga aí que eu adoro esse filme também. Mas essa questão, naquele momento do barco, eles estão justamente nesse momento de decisão moral. Porque cada um tem um controle para explodir o outro barco. É essa a ideia que é posta para eles. Essa realidade posta para eles. E é esse o jogo. Tipo, se eu não explodir o outro barco, eu que vou morrer. Só que você tá considerando as pessoas do outro barco enquanto objetos. Você não tá considerando elas enquanto pessoas. Porque elas são pessoas como você. Então, quem decide apertar o botão pra destruir, pra matar alguém ou coisa do tipo, tá cometendo um ato imoral. É claro que a gente consegue entender do ponto de vista da sobrevivência. Essas pessoas estão sendo jogadas no âmbito da sobrevivência. Ou elas fazem isso ou elas morrem. Só que a moralidade sempre tá presente. Sempre tem um fundo moral aí. É aquela questão, independente do... sempre elabora um exemplo, essa situação limite que aí é certo eu matar aquela pessoa. Então, tipo, tudo bem você matar porque é uma situação limite, uma situação de catástrofe, uma situação absurda, mas você não pode fazer isso e dizer que fez a coisa certa. Sim, a coisa certa é sentido novamente forte, né? Que é o sentido forte? É justamente moral do sentido da virtude mesmo, porque a virtude vai ser agir de forma virtuosa é jamais tomar o outro só como objeto, e não só o outro, você também. Você não pode se mutilar só porque você quer se mutilar, né? Você arrancar um membro fora porque, igual o dos 127 horas, né? Acho que é esse o filme. O cara corta o braço fora. Aquela mutilação ali, ela tá dentro do escopo moral, porque se ele não fizer isso, ele morre. Ele não tá fazendo pra tirar prazer daquilo ou por outras questões que vão tocar em questões mais sensíveis, que é a questão do suicídio, coisa do tipo que eu vou... Conta aqui, Léo. A última questão que faltou abranger com a sua explanação, eu acho que a gente chegou nela agora com esse que você deu, do prazer e da vida. Qual é o papel da inclinação na ética kantiana e como ela se relaciona com esse cumprimento do dever? Qual é a relação? A primeira leitura que a gente faz soa muito e é assim que o Kant é geralmente divulgado. A ética do Kant seria uma ética que massacra ou mata a sensibilidade. O dever só se faz em contraposição com o meu desejo. Então, agir moralmente seria nunca agir segundo o meu prazer. E aí, só para a questão do sentimento, é justamente isso. O sentimento, ele não entra em conta no que diz respeito à fundamentação da moralidade. Mas o sentimento pode participar? Pode ser que o sentimento venha e me auxilie a agir moralmente. Pode ser que aconteça. Por exemplo, eu não tenho nenhum entrave em dar dinheiro a alguém que está em necessidade, caso eu tenha aquele dinheiro. Eu faço isso meio que de forma espontânea. E me sinto bem ao fazer. Eu não diria prazer, eu tenho prazer naquilo, como eu tenho prazer em outras coisas, mas eu tiro um prazer daquilo. E essa minha ação é boa. Essa ação vai ser legal porque ela está de acordo, ela vai estar de acordo com a lei moral. Teria que ter um outro momento para mostrar como ela estaria de acordo, mas a gente vai assumir isso. O meu sentimento participou daquela ação. A questão é, eu tenho como ter certeza que eu agi virtuosamente? Eu tenho certeza que eu só dei aquele dinheiro para a pessoa em necessidade porque pela mera representação da lei? Porque eu olhei para a lei moral e falei assim, isso aqui é certo, de fato, e assim eu faço. Porque eu não posso fazer de outra forma. Ou foi porque também eu tinha algum ganho. Eu tinha como tirar alguma coisa dali, como a questão da satisfação pessoal. Você não consegue ter certeza e clareza da sua virtude. E aí, território nublado, hein? Você não tem como ter certeza e clareza da sua virtude, e isso se torna para o Kant um fator importante, porque uma vez, se você tem clareza e certeza da sua virtude, quer dizer que você tem um perfeito juízo e conhece muito bem a sua alma, o seu coração. E isso é um pezinho para arrogância.
Pra você Por sair... falar em arrogância, acho que aqui é o momento do Rodrigo dar o exemplo dos viajantes. Né? Isso, eu vou tava falar pensando nisso. eu aproveitar. Tava pensando nele Todo aqui, mundo. o grande exemplo dos viajantes. Tem uns 2 anos que eu não escuto esse exemplo Pois de viajantes aí. cara, ué. vamos deixar ele ué. imortalizado. Um ótimo exemplo. Depois de 4 anos escutando ele uma vez por semana, 2 anos sem escutar, é muita coisa. Uma vez por semana, porque você não fazia as matérias com o Rodrigo, né? Deixa eu botar o exemplo do viajante que vai ficar claro as duas coisas. Vai ficar claro o móvel e a fundamentação. Pode ser? Eu vou sintetizar muito. Olha só, o exemplo dos Eu viajantes... vou ter que botar o telefone, coisa no mudo, porque se eu escutar o Rodrigo falando exemplo de viajante novo, eu vou ficar rindo todo. Bota no mudo aí pra vocês aguentar firme. Mas se recupera para poder comentar. O exemplo dos viajantes é o seguinte, é um exemplo do poeta, dramaturgo, filósofo Schiller, que ele tenta exemplificar os tipos de ação moral segundo certas éticas. Então, ele conta a seguinte história. Um viajante foi roubado, foi deixado nu numa estrada, num lugar de frio. Olha, eu acho que ser deixado nu no meio da estrada já é ruim, independente da temperatura, mas pode seguir. Não, no frio é muito, né? No frio o negócio fica pior, né? Você pode morrer de frio. Né? Pior? Sim, mas... No frio assim, fica pior, Pedro. Olha, no frio eu tô fica pior, até... fica bem menor, tudo Eu ruim. tô até o pescoço enfiado na merda. Olha, eu tô até o queixo enfiado na merda. Pior ficou. Mas, assim, Vamos em frente. valeu a pena? Então, Não sei. No frio só fica Então- pior dependendo de quem vai passar na rua. então o viajante está lá, foi roubado, foi levado tudo dele, deram uma surra nele e deixaram ele sem nada na estrada. Eis que esse homem está caminhando e se aproxima dele uma carruagem. E o homem que está na carruagem olha para aquilo e... Peraí, gente, que a Pamela resolveu entrar aqui rindo do exemplo dos viajantes. Cara, se a gente escutou esse exemplo 1 milhão de vezes, imagina a Pamela. Aham. O Fagner perguntou, se a gente escutou 1 milhão de vezes, imagina a Pamela. O Rodrigo deve falar durante o sono. É. O Quixote está aqui querendo ouvir. É o que é a primeira vez, é uma oportunidade. Isso, mete bronca. Então, este homem tá lá, precisando de ajuda, precisando de socorro, e chega uma carruagem com um homem, e o homem, quando bate o olho nesse viajante, todo estrupiado, pelado, com frio, ele fala, nossa, que horror ficar vendo um homem todo destroçado como você. Eu não vou te levar não, porque eu não aguento nem olhar pra sua cara nesse estado deplorável que você se encontra. Mas eu te dou aqui um saco de dinheiro, vem vindo ali atrás 2 pessoas de cavalo, com esse dinheiro você compra a ajuda que você precisa, porque eu não aguento nem olhar para você. E vai embora. E aí, a grande questão é, o que foi essa ação que esse viajante, que esse homem que tentou socorrer o viajante fez? Do ponto de vista moral, do fundamento da moral, ele ajudou um necessitado, correto? O que seria uma ação moral. Só que qual foi a motivação dele por ajudar? Eis que aí que está a questão que a gente está querendo colocar. A motivação dele foi a mera inclinação. Ele não aguentou ver o cara naquela situação. Então foi a sensibilidade dele que deu o comando para ele ajudar. Ele não ajudou por um princípio racional, mas por um princípio sensível. Correto, Leonardo? Isso, ele não agiu de acordo com a representação da lei. Não foi pela lei que ele fez essa ação. Exatamente. E essa é a diferenciação que a gente quer. Por quê? Porque do ponto de vista da ação em si, ela foi uma ação moral. Só que da motivação pelo qual ele agiu, não foi a motivação correta. E é aí que eu quero que o Léo explique qual é a motivação correta para uma ação ser moral. A motivação correta vai ser justamente agir simplesmente pela lei. Em miúdos, vou falar assim de forma mais simples, é fazer o bem pelo bem. Então, a gente poderia falar dessa forma, né? Fazer a moral pela moral. E isso seria... onde estaria realmente o sentido da virtude. Fazer a coisa certa porque é a coisa certa, ponto final. Não vamos usar a nomenclatura do próprio. O puro dever. É o dever de um homem racional agir racionalmente. A representação do puro... você agir segundo a representação do puro dever. E aí, se a gente quiser usar uma linguagem talvez cristã, seria uma ação gratuita. Uma ação caridosa. O que é isso? É uma ação que você faz aquilo sem esperar nada em troca. Se uma outra pessoa passasse por ali e desse o dinheiro para aquela pessoa porque viu a necessidade e sabe que é correto ajudar aquela pessoa, ela dá aquele dinheiro e sequer ela passa pelo pensamento dela, será que ele vai usar isso para
pra droga, ou será que ele vai gastar isso no prostíbulo? Ela não faz esse tipo de cálculo. Ele simplesmente dá aquele dinheiro porque é certo ajudar aquela pessoa em necessidade. E ele segue a sua vida a partir disso. Isso seria um exemplo da virtude. A gente, para poder deixar mais claro, teria que olhar nas minúcias do seu mob. Será que ele não ganhou nada com isso mesmo? Igual eu falei a questão, né? Será que ele não tira um prazer em ajudar o cara? Isso a gente não tem como ter certeza. Isso entra em outro campo de discussão, que é a discussão da realidade e da efetividade da moral enquanto virtude. O que a gente está discutindo, e a discussão do Kant na crítica da ação prática e na fundamentação da metafísica dos costumes, é uma discussão... Eu me perdi no raciocínio agora. Então é isso, né, gente? Acabou o programa de Kant. Não pode ter inclinação para a ação merecer estima. Agora, estímulo, a ação sendo boa, sendo legal, trazendo boas... Feito pelo motivo certo, agora, você pode sentir para ela prazer. ser a ação, ação, aí tem que ser por puro dever, certo? Antes da gente encerrar... Pode falar. Gente, o que tá acontecendo que o Pedro tá querendo correr e encerrar tudo? Geralmente ele quer ficar irmão, aqui 6 1 horas. hora e 30 minutos. Ele tá com preguiça de digitar, é isso? Porque eu tô 2 horas. Engraçado, né? Quando não é ele editando, ele fica de boaça. Fala, não, corta essa porra depois. Não, tira o cachorro depois, foda-se. É o problema de me chamar. Tem mais alguma coisa pra falar? Ou você só quer fazer graça com a minha cara? Você quer? Eu acho que todo mundo quer isso. Você tá perguntando pra quem? Pra você, Rodrigo. Tem só mais os 5 viajantes, né? Tem que ir um por um. Mete branca, pode terminar aí. Antes da gente acabar, a gente faz recomendações e eu queria começar com uma recomendação que exemplifica bem isso. É o exemplo dos viajantes do Schiller. Muito bom, Pedro. Também acho. Também é bom. Ainda mais na sua versão, né? Vamos gravar um especial exemplo dos viajantes e você conta com todas as palavras, assim. E a gente faz só o debate. Bota tudo... o Léo louco aí falando. Isso. Eu queria recomendar o filme Cruzadas, que lá tem um bom exemplo de seguir a ação correta, independente... Desculpa, esse filme é muito antigo. Esse filme é da década de 90. Não, ele é de 2006. Não, Fagner não deixa. 2006. Não dá também, né, Fagner? E aí... É aceitável. No campo, quando a gente está explicando as coisas no episódio, para dar exemplo, não é aceitável não. 2000 para Mas cada. pra gente recomendar, dá. Ali tem 2000 dá. Matrix, tem... 1999 não dá. O 2 e o 3 dá, o 1 não. O 2 e o 3 não existe, de acordo com o Pedro. Não existe. O filme fala de uma situação, né, no final, tem uma situação onde um personagem pode tomar uma ação repreensível, né, trair, envenenar, matar, que vai gerar muitos benefícios, vai gerar paz, várias pessoas vão ficar vivas, a guerra vai ser evitada. Pô, você tá sintetizando pra caramba, você sempre gosta de falar do Saladino, você tá com pressa mesmo, né? Não vai nem falar do Saladino, do Orlando Bloom, do Gustavo. Aqui não tem nada. No novo problema, né, Rodrigo? Que é o problema do spoiler, né? Aqui não tem nada, exatamente. O Saladino não tem nada a ver com esse rolê aqui. E ele opta por não tomar esse caminho porque a coisa certa envolve você não mentir, você não matar e etc. Só que isso tem consequências. Só que do ponto de vista de uma ética do dever, não são as consequências que vão pautar a ação, qual é a melhor ação, qual é a ação correta, sim, como elas se encaixam na lei moral. Queria falar só a frase que ele usa, Pedro. Ou nós temos um reino de consciência ou nós não temos nada. Quem usa isso? O Kant? Não, que o Kant, Não, Léo. o Orlando filme, Bloom o no filme, filme. Ah, tá. É uma boa frase pra incorporar a ideia do Kant. Você não tem outro filme, não, Léo? Você não pensou em algum? Além do filme do Kant, preto e branco, francês, anos 70? Que não tem nada a ver de fato com a filosofia dele. Não, Só sobre o Kant. Os melhores partidos de sinuca do Kant. Aí, Talvez ele no prostíbulo, né? Igual você tava falando. Pô, não me vem nenhum filme agora, senão. Tem esses momentos que a gente consegue pensar, né? Mas
Um mais marcante, assim, não vem nenhum. Rodrigo, tem um filme que você me recomendou quando a gente estava na faculdade ainda. Que o filme era preto e branco, e aí de repente ele ficava colorido. O filme era. Olha, eu tô Você até chocado, falou- Fagner, que eu tenho recomendado um filme preto e branco, e agora, com essa parada dele ficar colorido, eu fiquei mais chocado ainda. No meio do filme ele fica colorido. No meio do filme ele fica colorido. Descobriram a Ô, cor. Cara, como é Fagner, que é o eu nome acho que dos você filmes, sonhou velho? com outra pessoa. Não, era uma sociedade kantiana. E aí a sociedade era cheia era maravilhosa por fora, mas aí ele ficava. Ela era meio que sem sal, sabe? Não, você precisa me lembrar, porque eu preciso ver esse filme. Cara, foi você que me recomendou esse filme. Pô, como é que é o nome desse filme, cara? O Tô Fagner tá tentando aqui no Google. Filme que fica colorido no meio. pra ver se o Rodrigo ia lembrar. Ah, lembrei. O Doador de Memórias. Nossa! O que é antigo, caramba? Não, Não. É muito ruim. é porque Ah, a característica que o Fagner escolheu é tipo assim, Ah, tá. Tinha tanta coisa pra ele lembrar, né? o que tem ali de Kant pra você? Eu não faço ideia, eu sugeri Eu como um lembro bom que filme. A parte do Kant eu é para lembro. o Fagner que fez. Então, é porque eu não lembro direito do filme, só que eu achei o filme ruim. Mas a história era maneira, sabe? O plot, né? Mas olha o só, plot era o que eu legal. falo desse filme não é do Kant, é do romantismo. Vou Que é recomendar. o filme fica Tem nada a ver colorido com o na assunto, medida mas em eu que vou- os sentimentos aparecem. E você não lembrou nada de Kant com isso? Não, Kant não, você lembra do romantismo. Ah, então eu devo ter confundido o filme. Mas na minha cabeça, sempre esse doador de memórias era Sociedade Distópica Kantiana. Então, despeça-se aí, Pedro. Pedro não, Fagner, né? O Fagner que é o Calma. orador oficial. Ainda falta Battlestar Galáctica. Ah, não verdade. pode faltar, né? Claro. Vários momentos da série, os personagens são oferecidos dilemas éticos. Em alguns desses momentos, eles tomam uma decisão que, por mais que cause prejuízo no desenrolar das coisas, é a decisão correta, né? A decisão mais acertada. Um exemplo que eu lembro aqui é o Adama desfazendo a fraude eleitoral, que a Roslyn Muito e o bom. Ty estavam... Essa eleição do Adama também tá virando o seu Bandoleiros, hein, Pedro? É. Eu já falei disso aqui? Fala Acho que umas 300 4 vezes. É. Mas se você quiser, eu tenho outra. Logo no comecinho, eles têm um Cylon infiltrado em alguma nave. E aí eles descobrem qual nave. E aí eles são obrigados a explodir a nave com um monte de pessoas dentro, porque não tem como saber quem é Cylon e quem não é. Outro dilema ético foda. Não pra Kant. Você não poderia explodir. Não pra crante, mas pro pragmático é um dilema. O pragmático não é, ele vai explodir. Não tem dilema nenhum aí pro Pagman. Tá certinho, né? Dilema é pro kantiano que fala assim, puta que pariu, eu não... Que nesse caso era o Lee que puxou o gatilho, né? Que é um kantiano. Vai lá, Fagner, fecha o cerco. Então é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Leonardo. Obrigado. O programa que o Léo é convidado é o circo pro Rodrigo. Olha aí, Leonardo. Mas não deixa de ser, né? A Dani veio aqui, a gente tratou ela como uma pessoa normal. O Humberto e a Natália vieram, o horroríssimo convidado, ilustríssimo professor, queridíssimo, só faltou lamber o fone dos dois. Aí você vem aqui, Léo, é um circo. Fecha o circo aí, Fábio. Mas fica tranquilo, Léo, sabe por quê? Porque eu vou fazer isso com a Cici. Seu critério é esse. Se você faz isso com todo mundo, com um monte de gente, tá tudo certo. Entendi. Mas você Com a já Cissa foi vai ser o moral, circo você não pós-moderno. fez Não fez com os 3 anteriores. Mas vou fazer com a Cissa pra o Léo ficar tranquilo. Ah, entendi. Bom, Então, tipo assim, você mudou sua máxima a partir de agora. Exatamente. Bom saber, isso é muito importante pra mim. Aqui, a gente não falou das redes sociais, hein, gente? No começo, hein? O pessoal já tá acostumado, já não? O Léo é acostumado, contra mas falar é- sobre redes sociais, esqueceu? Não pode falar no programa dele. Ele acha que então nego tem tá. que procurar por si mesmo, entendeu? Olha, Aham. eu vou ser obrigado a concordar com o Léo. Porque, né? Tá chato essa porra O já, né? jovem tá aí stalkeando quando ele tá interessado, que acha gente de outra cidade, de outro país. E aí não pode achar ou não Todos precisa os podcasts copiar falam no isso. Facebook Até ou arroba
ou @N precisa copiar no Instagram. no Até Twitter, a não Miriam pode- Leitão do CNN fala das redes sociais dela e a gente não, porque nossos ouvintes podem procurar sozinho. Café Os da manhã, ouvintes o- do banco, do café da manhã com a Miriam Leitão, que são a associação dos bancos, os caras não procuram a Miriam, tem que ficar falando. Não, e a tem gente nada não precisa. não tem nada de Miriam Leitão. É Café da porque o manhã não público fala. da Miriam Leitão não é jovem, o nosso público é jovem. O nosso público sabe, tem que procurar. A gente que aprende Entendi. a twittar. E o Fica aí. TikTok? Já fez o TikTok do Não Precisa Copiar, Fagner? Não fiz o TikTok, eu não fiz nem o Instagram, na verdade. E Faz também sim, não vou porque aí a fazer. gente não fica falando do TikTok também, vai bombar. Mais uma coisa pra gente não falar, né? Exatamente. E a gente deixa lá, sem seguidor, não segue ninguém também, fica só lá. A Jéssica me Não falou é? que eu sou assim no Instagram. Ela me marca nas coisas e eu nem entro pra saber o que aconteceu. Maravilha. Ela falou que eu sou a única pessoa que tem. Eu sigo 2 pessoas e 40 pessoas me seguem. Isso é um ótimo número. Bom, No é bom, Instagram. bom é que o episódio fica diferente, né? Não tem a questão das redes e o convidado ele complica mais do que esclarece. É um circo, né, Léo? Como o Rodrigo disse aí, é um circo. Então vamos lá, fecha o circo, Fag. De novo, então é isso, gente. Obrigado. Semana que vem a gente volta com mais temas, com mais convidados e com mais coisas que você não vai precisar copiar. Um abraço. É melhor copiar. Falou, ateu. Adeus.